Boa noite! Estão todos bem? Todos debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus Cristo? Todos dentro da presença de Deus, habitando na sombra do onipotente Deus e descansando debaixo das suas asas? Como estão vocês aí do outro lado dessa tela? Como estão vocês aí diante de tudo que estamos vivendo nos tempos atuais? Como temos lidado com tantas informações diferentes e com as quais nós não estamos habituados a trabalhar. Vejam quantas situações tem havido sobre a Terra nos dias de hoje e os desdobramentos que isso tem trazido sobre a nossa vida. Como é que você tem lidado com tudo isso? Consegue manter saúde e equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual? É verdade, não é fácil. E para lidar com todas essas questões, precisamos da graça de Deus. Precisamos da cobertura do Senhor. E essa acontece através da sua graça. Independente do que quer que enfrentemos, ou do que quer que se nos apresente, passo a passo, dia após dia na nossa vida, somos total e completamente dependentes da graça do Senhor. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. E também o Senhor disse a Paulo, seu apóstolo: a minha graça te basta. Independente do que quer que enfrentemos, a graça do Senhor é suficiente. A graça do Senhor nos basta. Ela nos completa. Ela nos supre, ela nos preenche, ela inunda a nossa vida, completa a nossa alma e nos faz transbordar. A graça do Senhor nos inunda de tal maneira que nós não precisamos de nada mais. A minha graça te basta, disse o Senhor. Cada vez que eu me deparo com esta declaração, eu encontro paz. Porque sei que a graça do Senhor, ela repousa sobre os ombros daqueles que estão na presença de Deus. Quem são esses? São aqueles que confiam no Senhor. São aqueles que se entregam a Deus e dizem: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Quando nós agimos assim, nós verdadeiramente conseguimos alcançar um novo patamar diante de Deus na nossa vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, diz a palavra de Deus lá no Salmo 37. Confia no Senhor, espera nele. Descansa o coração no Senhor e ele tudo fará. A palavra de Deus nos traz uma direção completa. O que quer que esteja diante de nós, o que quer que nós vivamos, o que quer que nós enfrentemos, não é obstáculo para o nosso Deus. Pode ser um desafio para mim, pode ser um desafio para você, pode ser algo mais forte do que você ou mais forte do que eu. Mas louvado seja Deus, não é mais forte do que o Senhor. Quaisquer que sejam as suas angústias e as suas aflições, quaisquer que sejam os seus medos, os seus receios, as suas dúvidas ou os seus obstáculos, eles não são maiores do que Deus. E precisamos entender que os que esperam no Senhor, falamos sobre isso aqui recentemente, eles renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão sem se fatigar. Os jovens se cansam e de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não é isso que diz o profeta Isaías lá no capítulo 40 do seu livro? Justamente. Precisamos entender, meus amados e minhas amadas, que vivemos dias difíceis, mas dias nos quais o Senhor
não se ausentou. O Senhor não se apartou da nossa vida. Ao invés disso, Ele está presente. Ao invés disso, Ele está com você, Ele está comigo e com todos aqueles que confiam nele e que entregam sua vida nas mãos dele. Entendamos que o nosso Deus cuida de nós. Entendamos que o nosso Deus não tira férias. Deus está ocupado. Deus está atarefado com outras atribuições. Isso não é verdade. Deus se importa com você. Deus se importa comigo. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Nenhum de nós está sozinho se confia no Senhor. É verdade que a nossa vida na terra é breve. Passa rápido. Quando somos jovens, custamos a entender isso. Mas conforme os anos vão passando, é interessante que para o jovem parece que os anos demoram a passar, até atingir a idade adulta. Depois, se inverte. E a sensação que temos quando somos engolidos pelos afazeres da nossa rotina, que os anos passam depressa demais. E quando nos damos conta, eles já se foram. E a nossa vida é breve, a Bíblia fala disso. Ela é como um sopro. Nossa vida é como um sopro. Muito rápida. Hoje estamos aqui. Amanhã, não mais. Entendamos nós que é tempo de colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus e descansarmos nele. É tempo de tomarmos uma posição, de assumirmos uma postura de confiança, de fé, de esperança no Senhor. Chegou a hora, queridos, de nos posicionarmos diante do nosso Deus e nos colocarmos para fazer a sua vontade, a fim de que cumpramos aquilo que Ele deseja da nossa vida e possamos também esperar nele o retorno, o descanso, o cuidado e tão somente a provisão. Ontem, recebi a triste notícia de que um amado pastor, a quem me afeiçoei muito no início deste ano, pois ele adoeceu e dei suporte a ele e à família em meio a toda circunstância de internação, de cuidados. Soube ontem, na madrugada de ontem, que ele veio a falecer. Era um pastor, já de 88 anos, que descansou no Senhor. E o curioso é que isso me fez pensar. Quando nos despedimos, pouco antes do início da pandemia, nos despedimos com um até breve. E ele fez questão de deixar as portas da casa dele abertas para uma visita, a qual eu disse que faria, assim que essa situação passasse. Pois bem, mal sabíamos nós que aquela despedida era definitiva. Definitiva na terra, porque certamente nos reencontraremos na glória. E assim ele foi recolhido aos braços do Senhor seu Deus. Tive a oportunidade de estar com ele, conversar ao lado do seu leito enquanto ele esteve internado no hospital. Teve um problema de trombose, entupimento de vasos sanguíneos no membro inferior esquerdo. E dei suporte a ele e à família durante o tratamento. Depois ele teve alta, ficou bem. Mudou-se para BH, para Belo Horizonte. Ficou lá um tempo durante essa pandemia. Curiosamente, essa semana, ele, enquanto pastor, ministrou na igreja. Depois acabou tendo algumas complicações também vasculares e veio a falecer na noite de ontem. Nossa vida é assim. Breve. Muito breve. Lembram que nós ministramos recentemente aquela parábola de Jesus
na qual o homem rico plantou e no seu campo ele colheu muito além do que ele era capaz de estocar. Então ele destruiu os seus celeiros e construiu outros maiores para poder armazenar toda a sua colheita e então se regalar, comer, beber e desfrutar. E Deus dizia a ele: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e tu, o que tens a apresentar? Esse meu amigo, pastor Fernando, que se foi noite passada, certamente tinha algo a apresentar ao Senhor. Ouvi um trecho da ministração, eu pude receber pelo WhatsApp, um trecho da ministração dele, a última, na quarta-feira passada. E é emocionante ver como sua mente estava em perfeitas condições. Sua alma, seu espírito. A palavra de Deus fluía. Até que Deus ficou com saudades e o trouxe para mais perto. Assim é a nossa vida, amados. Breve. Se hoje, não estou desejando isso para nenhum de nós, mas se hoje o Senhor nos chamasse, o que teríamos a apresentar a Ele? Sabe, amados, como eu anunciei ontem à noite, na nossa live, noite passada eu estive em vigília até quase 5 horas da manhã, orando, colocando os nomes de vocês na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, louvando, através de uma live, de um pastor que está em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. E vejam só, queridos, estávamos em centenas de pessoas ao vivo. A live está salva. Quem quiser eu passo depois. Pelo Instagram você pode assistir, ela está lá salva. E como fui abençoado. E ao mesmo tempo abalado com essa triste notícia. Na verdade, queridos, a Bíblia diz lá no Salmo 115 que Deus se alegra com a morte dos justos. Porque agora estão perto dele. Mais perto ainda. Mas nós sentimos o golpe, evidentemente, quando alguém que amamos se vai. E nesse momento, passamos a refletir como tem estado a nossa vida. Nunca sabemos, e jamais saberemos, esse conhecimento é exclusivo de Deus. Quando chegará a nossa hora? Não são apenas os idosos que têm o seu prazo determinado. De jeito nenhum. Todos nós temos um prazo de validade. Uns têm um prazo de validade um pouco maior. Esse meu irmão amado que se foi, viveu 88 anos. É um tempo razoável dentro da realidade humana dos nossos dias. Mas o que é a nossa vida? 60, 70, 80 anos? Se comparada com a eternidade. Entendem por que desse senso de urgência de anunciar o Evangelho? Queridos, foi lindo ontem, em determinado momento da live, na qual algumas pessoas, nós contamos pelo menos 13, talvez um pouco mais, se entregaram para Jesus, online. Algumas se converteram, outras se reconciliaram com Deus, estavam afastadas do Evangelho. O objetivo da nossa vida é esse, alcançar pessoas. Nós estamos aqui diariamente, às 22 horas, ministrando, para que pessoas sejam alcançadas. Meu objetivo é esse. E olha só que bênção. Hoje, atingimos a marca de 90 ministrações. Esta mesmo que estamos ministrando agora, é a 90ª live. Como passou depressa, não é mesmo? Já se vão 90 ministrações. Praticamente desde que a quarentena começou, a gente está ministrando. E em breve, aguardem, daqui a 10 dias, teremos novidades. No dia 12 de julho, um domingo, preparem-se, quando atingirmos a 100ª live, teremos novidades. Não percam. Mas voltando à 90ª, que é a de hoje. Vivamos o presente. Planejando o futuro, mas vivendo o presente.
como a nossa vida é breve e ela se torna vazia, sem função, sem propósito, se nós não vivermos para o reino de Deus. E o objetivo do reino de Deus é alcançar pessoas, levar a palavra a vidas que precisam ouvi-la. E é verdade que por causa dessa circunstância adversa que a humanidade vive hoje, muitas pessoas estão sensíveis à palavra de Deus. E nós temos que verdadeiramente colher esses frutos. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, conforme escreve João no seu Evangelho, no capítulo 4, versículo 23. São estes os que o Pai procura, verdadeiros adoradores. Quem são os adoradores? É aquilo que Jesus vai dizer e está registrado lá no capítulo 14 do mesmo Evangelho de João. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que é que Jesus determinou como seu mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E nesse pensamento, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus capítulo 28, versículo... Os 3 últimos versículos do capítulo 28 do Evangelho segundo Mateus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso quem disse foi Jesus. Assim sendo, precisamos entender que chegou a hora é esta e já chegou. Precisamos anunciar, em tempo e fora de tempo, a palavra de Deus. E a Bíblia pergunta, mas como eles crerão se não houver quem pregue? Cabe a nós falarmos desse Jesus. Cabe a nós falarmos deste maravilhoso Deus, do Evangelho do Reino de Deus. A boa notícia. Qual é a boa notícia? Evangelho significa boa nova. Boa notícia. Qual é a boa notícia? É chegado o Reino de Deus sobre a terra. O Reino de Deus chegou. Aqui, através destas lives, nós estamos dizendo exatamente isso. O reino de Deus chegou. E é a hora de nós nos posicionarmos. Vocês que estão comigo, entendam e venham comigo. Foi maravilhoso, especial, o tempo que pudemos passar. Quando vimos já era quase 5 horas da manhã. Orando, louvando, e também ouvindo a palavra de Deus. Nosso propósito, como Deus ama falar conosco nas madrugadas. Como Ele ama quando nós nos dedicamos e oferecemos a Ele um pouco do que nos é precioso. Nosso sono, nosso tempo. Quantas pessoas ficam às vezes fazendo o que não devem na madrugada? Ou apenas perdendo tempo? Se nós reservarmos um tempo para Deus, eu tenho orado todas as madrugadas. A madrugada passada ficamos inteira em vigília. Mas todas as madrugadas eu tenho orado da meia-noite à meia-noite e 45. Termina essa live aqui, eu começo a salvar as lives e encaminhar para os contatos. Depois eu vou dobrar os meus joelhos e orar. Tenho apresentado os nomes de vocês. Temos clamado, temos buscado a Deus, temos intercedido. Mas ainda digo a vocês, prefiro ir junto com vocês. Quem anda sozinho, diz a palavra de Deus, pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Não quero chegar lá sozinho. Quero chegar lá com todos vocês. Vamos juntos buscar a Deus. Anunciar a boa nova do Evangelho. Temos anunciados e com muita alegria o que cremos piamente. Chegamos no momento em que Deus vai nos restituir aquilo que nos foi roubado, aquilo que perdemos, aquilo que os anos consumiram. Conforme nós falávamos ontem, capítulo 2, versículos 23 a 29 do livro do profeta Joel, assim como o capítulo 9, versículos 11 e 12 do livro do profeta Zacarias.
Releiam esses textos. Falam de restituição. Queridos, eu não sei o que você perdeu ao longo dos anos, mas Deus vai restituir. Sabe, queridos, como eu falava há pouco, no trecho da pregação que esse pastor, que foi recolhido ontem, na madrugada, na noite de ontem, eu fiquei sabendo durante a madrugada, ele falava de louvor, de gratidão a Deus, porque ele teve a oportunidade de se mudar para Belo Horizonte, para perto da maior parte da família dele, e Deus deu a ele uma casa, e ele glorificava a Deus. Como Deus é bom, ele dizia. Mal sabia ele que ele estava se despedindo. Aquela seria a sua última ministração de um ministério de muitas décadas. De uma vida com Deus. Um homem que amava a Deus. E certamente, Deus o recompensará. Pois ele é justo. E aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Queridos, só para vocês terem uma ideia, ele ficou internado por 2 vezes, períodos relativamente longos, aqui no hospital em Praia Grande, onde moramos. Ele veio de Santos, uma das filhas mora em Praia Grande, para ficar mais perto dessa filha, e acabou sendo internado, porque passou mal na casa dessa filha, e acabou sendo internado no hospital em Praia Grande. Nas 2 internações, sabe o que ele fazia? Ele estava em leitos, em quartos coletivos. Então havia, além do leito dele, mais 4 ou 5 pessoas internadas. Vocês acreditam que ele evangelizava? E ganhou almas para Jesus enquanto estava internado em tratamento? Isso é pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Sabe? Ele me agradecia porque eu ia todas as tardes visitá-lo. E também, logo que ele teve alta, eu ajudei, fui atrás de alguns remédios que ele precisava, levei para pegar os remédios no posto de saúde, etc. E ele me agradecia, e eu falei um pouquinho, conversando. Nossa, ele queria que eu fosse ministrar na igreja da qual ele faz parte, lá em Belo Horizonte. Igreja Getsemane. Eu disse oportunamente, Deus vai preparar, etc e tal. Ele dizia, nossa, como fui abençoado pela sua vida. Mal sabia ele. Muito mais ele me abençoou. Com a sua experiência, com a sua história, com o seu testemunho. Uma parte de mim se entristece porque não o verei mais nessa terra. Mas outra parte glorifica, porque ele descansou nos braços do Senhor. E certamente, ele deu frutos na velhice, olha só, ele experimentou o cumprimento na vida dele do Salmo 92, que diz que na velhice darão frutos. Ele frutificou, ele ganhou almas para Jesus internado. Dias antes de passar mal e ter uma complicação vascular, ele teve AVC, aí voltou para casa, melhorou, depois teve um problema de novo, passou mal. A informação que chegou para mim é que ele estava com entupimento nas carótidas e veio a falecer. Depois teve complicação respiratória, mas não era o Covid pelo que me disseram. Não era a Covid-19. Coisa da idade, né? E ele se foi. Descansou nos braços do Senhor. Talvez um dia na glória eu possa contar para ele o quanto ele me abençoou. Mas cabe a nós continuarmos. Cabe a nós seguirmos em frente. Cabe a nós darmos continuidade ao legado da ministração da palavra de Deus. Tantos pastores, tantas pessoas queridas que com o passar dos anos vão sendo recolhidas. Um dos meus professores, digamos assim, dos meus mentores na palavra de Deus, foi recolhido 3 anos atrás. E ouço a voz dele falando como se estivesse aqui comigo até hoje. Quando eu era adolescente, ele me ensinava a Bíblia. Ensinamentos que eu guardo até hoje. E cabe a nós levarmos adiante os ensinamentos que recebemos. E eu quero convidar você a vir comigo. Vamos juntos buscar esse Deus, aprender essa palavra e ensinar para outros. E evangelizar.
e mostrar o caminho e ganhar almas para Jesus e levar adiante o reino de Deus. Chegou a hora, é o momento. Vocês podem ver pelas coisas até assombrosas que estão acontecendo. As profecias da Bíblia estão se cumprindo. Por certo, Jesus não tarda a voltar. E é urgente. O sentimento de urgência é notório. Chegou o momento de pregarmos essa palavra aos quatro cantos. E Deus preparou o cenário de tal forma. Olha só, o que podemos fazer hoje e como podemos alcançar pessoas através das redes sociais. Ao invés de ficar postando bobagens e coisas supérfluas, vamos falar do reino de Deus. Deus falou muito forte comigo na madrugada passada sobre postura. Tomar uma posição. Eu queria repartir um pouquinho disso com vocês agora. Vocês estão comigo? Léo, Kátia, Dulce. Vocês estão comigo? Vamos juntos? É incrível. Como vale a pena servir a Jesus. Eu posso dizer que, desde criança, fui ensinado e instruído na palavra de Deus. E se posso dar testemunho disso, pelo menos minha experiência particular, pessoal, diz que é o melhor ensinamento que alguém pode receber. O maior legado que eu carrego, o maior presente que eu recebi e que levarei por toda a vida foi ter sido educado na palavra de Deus. Ah, mas eu não fui. Não tem problema não. Nunca é tarde para aprender e agora ensinar aos seus filhos. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 22, versículo 6, instrui a criança no caminho em que deve andar, pois quando for velho, jamais se desviará dele. Eu fui instruído. E hoje meu desejo mais intenso é levar essa palavra adiante. E eu quero convidar você a vir comigo. A palavra que tem ardido em meu coração é o ouvir o chamado de Deus. Deus está nos chamando, Deus está me chamando, Deus está te chamando a viver uma vida com Deus, a buscar o evangelho do reino de Deus, a anunciar esse evangelho até que ele volte. E Deus é especialista em se manifestar no meio das crises. Eu quero compartilhar com vocês algumas experiências vividas pelo profeta Ezequiel. Um pouquinho do chamado de Ezequiel. Falávamos 3 dias atrás acerca do chamado do profeta Isaías. Lembram-se? Ele estava ali no templo no ano da morte do rei Uzias. Ele estava no templo numa crise, no ano em que o rei morreu. E Deus se manifestou a ele. Agora, em relação ao profeta Ezequiel, Ezequiel estava no exílio, porque a Babilônia dominou Judá, destruiu a cidade e levou para o exílio milhares de hebreus. Os levou para a Babilônia. E em meio ao exílio, a tristeza de ver a sua terra natal devastada e ser obrigado a viver numa terra estranha, no estrangeiro, não por vontade própria, mas por cativo. O cativeiro babilônico durou 70 anos. E Ezequiel foi entre os cativos levados para a Babilônia.
Então Ezequiel estava no meio de uma crise. E olha o que diz a palavra de Deus. Capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel. Vem comigo. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Queridos, não importa se você está no exílio, se você está no meio da pandemia, se você está no meio de uma crise, se você está no meio de uma tempestade, isso pouco importa. O que importa é que os céus se abram. Ezequiel estava ali assentado às margens do rio Quebar, no exílio, impedido de estar na sua terra natal, tendo sido devastada a sua terra. Judá foi destruída, os muros foram destruídos, as portas foram queimadas, a cidade foi devastada pelo exército babilônico. Nabucodonosor atropelou. E Deus havia dito que isso seria permitido por causa do pecado do povo de Israel que se corrompeu. Veio a consequência, a gente tem falado sobre isso. Deus perdoa, mas a gente tem que lidar com a consequência do pecado. O povo se corrompeu, se afastou do caminho de Deus. Isso trouxe consequência, inclusive o rei se corrompeu. Isso trouxe consequências. E aí Ezequiel vem com os exilados e ele está ali às margens do rio Quebar. E o que acontece? Os céus se abriram. E ele teve visões de Deus. Queridos, os céus estão abertos. Eu tenho anunciado isso e não sou eu apenas que tenho dito isso. Muitos servos de Deus, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus têm anunciado a mesma coisa. Os céus estão abertos. Os céus não estão em crise. A pandemia não afeta em nada o Espírito Santo. A pandemia não afeta em nada a obra de Deus. A pandemia não afeta em nada o poder de Deus, a soberania do Senhor. Os céus não estão em crise. É por isso que eu tenho que buscar aonde há segurança para mim. O que que Pedro disse para Jesus? Para onde que nós vamos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Tem gente procurando palavra de vida eterna no governo. Tem gente procurando palavra de vida eterna na OMS, na Organização Mundial de Saúde. Tem gente procurando palavra de vida eterna no ministro, no presidente, no governador, no prefeito, nos vereadores, nos deputados, nos senadores, nos juízes, na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal. Queridos, nenhum deles, eles devem ser respeitados, são autoridades constituídas, devemos orar por eles, ok. Mas nenhum deles tem palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Se somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Pare de buscar palavras de vida aonde elas não existem. Eu só vou encontrar palavras de vida eterna aqui. E então, os céus se abriram. E eu tive visões de Deus. Eu creio, pois tenho vivido isso, que os céus se abrem sobre a nossa vida, se nós buscarmos. E Deus tem dado visões. Como Joel profetiza, no capítulo que nós lemos ontem, se você ler o restante do capítulo, eu parei a leitura no versículo 29, mas se você continuar lendo, você vai ver. Visões. Profecias, palavras de Deus, os céus se abrem. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Os céus estão abertos. Deus está pronto a revelar suas visões àqueles que o buscarem. Diz a palavra de Deus, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Chegou o tempo. Deus está pronto
a se revelar àqueles que o buscarem. E eu não sei quanto a você, mas vou falar por mim. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Se você quer também, vem comigo. Vamos juntos. E Ezequiel continua dizendo, versículo 2: no 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ezequiel, além de profeta, ele era sacerdote, mas ele estava impedido, preste atenção, Ezequiel estava impedido por causa do cativeiro. Eles foram prisioneiros para a Babilônia. Cativo é a palavra mais bonita para dizer prisioneiro. Eles foram como prisioneiros para a Babilônia. Escravizados praticamente. Eles não eram maltratados, a exemplo do que muitos escravos são, mas eles eram prisioneiros, eles não tinham total liberdade. A Babilônia tinha uma filosofia, Nabucodonosor tinha uma filosofia. Ele conquistava os povos e trazia para a Babilônia para incentivar a diversidade cultural. Qualquer coisa parecida com o Brasil, que é uma miscelânea cultural. Só que nós aqui não por conquista, pelo menos não nos dias atuais. Em outras épocas até sim. Os escravos africanos foram trazidos para cá, trouxeram também a sua cultura. E eles vieram à força. Os índios, de certa forma, que habitavam o Brasil, foram submetidos à servidão e a cultura deles também passou a ser incorporada. Mas nos dias atuais não é por violência, não é por conquista, não é por questão armamentista. No tempo de Nabucodonosor, sim. E ele ia trazendo, por isso a Babilônia se tornou aquela miscelânea cultural. E os cativos, eles iam trazendo seus costumes. O povo hebreu, o povo de Israel, que foi trazido cativo, eles não podiam exercer o seu sacerdócio. Ezequiel não podia exercer o seu sacerdócio. Então imagine um sacerdote que não pode exercer a sua função. Ele estava amargurado. Mas Deus se manifestou. Vem comigo para o capítulo 2. Versículo 1 diz assim: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Esse versículo ele tem ecoado na minha mente, nos meus ouvidos. Deus disse para ele, coloque-se de pé e eu falarei contigo. Tem gente que está sentado, deitado, acomodado, confortável, esperando Deus falar. É o inverso. Primeiro eu me disponho, depois Deus fala comigo. Entende porque muitas pessoas não ouvem a voz do Senhor porque não estão de pé. E de pé não é necessariamente em pé fisicamente, mas é atitude, é postura. Se você ficar deitado, dormindo, Deus não vai falar com você. Mas se você dobrar o seu joelho e começar a clamar, Deus vai falar. É esse põe-te em pé que eu falarei contigo. É isso que eu tenho buscado a Deus. É isso que eu tenho te incentivado a vir comigo. Vamos orar. Vamos estudar. Porque na hora que nós fizermos isso, Deus vai falar. Eu escutei a minha vida inteirinha. Pessoas dizendo, Deus não fala comigo. Olha o que Deus está dizendo aqui. Capítulo 2, versículo 1 de Ezequiel. Põe-te em pé. O que está faltando, meus amados e minhas amadas, é se colocar de pé. Coloque-se de pé. Atitude. Buscar a Deus. Orar. Não é à toa que a Bíblia fala lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, olha a atitude de se colocar de pé. Então eu ouvirei a sua voz. Virei e sararei a sua nação. Tem gente que está igual ao nosso hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. Sabe o que acontece com quem fica deitado? Nada.
E não é só na vida de Ezequiel. Se você vê o que Deus fala para Josué no capítulo 1 do livro de Josué, dispõe-te, levanta-te. Meu servo Moisés é morto. Tu farás esse povo herdar a terra que eu prometi. Dispõe-te. O que Deus fala para Jonas, o profeta fujão? Dispõe-te. Vai até Nínive, a grande cidade, e prega contra ela. Deus está chamando homens e mulheres nos dias de hoje a se posicionarem, a se disporem. E Deus vai falar. Se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer que Deus faça na sua vida, se você quer que Deus se manifeste na sua vida, dispõe-te, coloque-se de pé. Essa disposição de se levantar é sair da inércia, é sair da mesmice, é sair da acomodação, sair da zona de conforto. Quem está confortável, eu vou reclinar aqui, descansando. Quem está de boa, Deus não vai falar. Mas aqueles que se levantarem, aqueles que se posicionarem, Deus fala. Olha o que diz o versículo 2. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Olha o que Deus falou para Ezequiel. Versículo 3. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante, e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Vou parar a leitura por aqui. Porque o que Deus está claramente falando comigo é isto. Dispõe-te. Coloque-se de pé e falarei contigo. Isso é um chamado, queridos. O nome disso é chamado. Deus está te chamando. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou evangelista, eu não sou profeta, eu não sou... Não, para. Deus usa homens e mulheres. E muitas vezes Deus usa o improvável. Falamos já sobre isso. Davi era o mais improvável a ser ungido rei dentro dos filhos de Jessé. Dos 8 filhos que Jessé tinha, Davi era o mais improvável, pois foi ele que Deus escolheu. E quando Davi vai lutar contra Golias? Davi era o soldado mais improvável para enfrentar o gigante. A questão não é as probabilidades, a questão é se Deus vai comigo. Deus foi com Davi, então não interessava as probabilidades. Precisamos às vezes deixar de lado, as estatísticas. E entender que o nosso Deus não se move por estatísticas. O nosso Deus se move pela sua palavra. Põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé e falarei contigo. Oh, glória a Deus. Você quer que Deus fale com você? Põe-te em pé. Tem muita gente esperando acontecer. Não. A gente se move e Deus faz acontecer. Como é que a gente se move? A gente se dispõe. Como é que um homem e uma mulher podem se dispor diante de Deus? Isaías. Senhor! Ai de mim! Eu vejo a glória de Deus. Mas eu sou um homem impuro, de lábios impuros. Deus foi lá e resolveu o problema da impureza dos lábios de Isaías. E aí ele ouviu a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Isso é dispõe-te. Se você está esperando Deus falar com você, eu tenho algo para te dizer. Dispõe-te. Ponha-se de pé.
Isso fala de atitude, de envolvimento, de comprometimento. Sair do lugar comum, da zona de conforto. Qual que é a zona de conforto hoje? O povo na quarentena é no sofá ou na cama. Controle remoto na mão, celular na outra, diante de uma outra tela de TV, seriados, novelas, filmes. Isso é pecado? Depende. Se isso ocupar o lugar de Deus, é. Se for num espaço de tempo, como um pequeno entretenimento, tudo bem. Mas se está ocupando o lugar de Deus, é pecado sim. Não posso mentir. E qual é o lugar de Deus? É o lugar principal. Eu tenho dito, Senhor, fala comigo. Mas é muito tolo eu dizer, Senhor, fala comigo, e deixa eu ir dormir que eu estou cansado, tá? Senhor, fala comigo. Ah, mas eu não vou ler agora não, porque eu estou com sono. Senhor, fala comigo. Ah, Senhor, eu oro mais tarde. Ou levanto, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, Deus me abençoe, Deus abençoe a minha família, em nome de Jesus, amém. Boa noite. Aqueles que se dispuserem, Deus vai falar. Dispõe-te. Põe-te em pé e falarei contigo. Ponha-se de pé e Deus vai falar com você. A gente arruma tempo quando a gente quer, não é verdade? Precisamos arrumar tempo para Deus. A gente arruma tempo para comer. Alguém fica sem comer porque não teve tempo? Uma refeição ou outra pode acontecer. Ah, não consegui almoçar hoje. Uma vez ou outra. Mas de um modo geral, você fica sem comer sempre porque não tem tempo para comer? Você fica sem dormir porque não teve tempo para dormir? Você fica sem tomar banho porque não teve tempo para tomar banho? Ou arruma tempo? Então não vamos dizer para Deus, Senhor, não deu tempo. Qual é a prioridade? Se eu não colocar Deus como prioridade, eu também não serei prioridade para Ele. É simples assim. Mateus capítulo 6, versículo 33. Eu falei sobre isso semana passada, se eu não me engano. Buscai primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Recebeu o salário, por exemplo? A parte do Senhor, o dízimo. Primeira coisa. Depois acerta as outras coisas. Isso é bíblico. O assunto hoje não é esse, estou exemplificando. Podemos falar sobre isso um outro dia. Primeiro Deus, depois as outras coisas. As pessoas estão buscando as outras coisas, esperando que Deus faça. Não, está errado. Deus é justo. Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei com você. Mas primeiro se levanta. Primeiro se levanta. Primeiro se levanta. Deus é bom. Tantas profecias, tantas palavras, tantas promessas foram pronunciadas na madrugada passada. Eu não seria capaz de repetir todas elas. E queridos, foram 5 horas que eu estive ali. Da meia-noite às 5. Quantas pessoas ficam 5 horas na frente da televisão? Muitas. Assim, ó. Se estiver assistindo um seriado, maratonando uma série, por exemplo, ou 2 filmes, às vezes já dá 5 horas. 2 filmes. Mas como custa se ficar 5 horas na presença de Deus? Está na hora da gente colocar as coisas nos lugares certos. Assistir 2 filmes é pecado? Não. Só se eu ficar nos filmes e não buscar a Deus. Aí passa a ser pecado. Mas se eu coloquei a minha prioridade em Deus, eu posso sim. Lazer não é pecado. O que eu não posso é inverter as coisas. Dispõe-te.
Põe-te em pé e falarei contigo. Deus está nos convocando. Um exército, ele é convocado. Um exército, ele é recrutado. Nós estamos sendo conclamados a integrarmos o exército de Deus nos dias de hoje. A hora chegou. É o tempo da igreja, do povo de Deus, se posicionar e se comprometer com a vontade do Senhor. Logo mais dobrarei os meus joelhos novamente. Sigo nesse propósito. E convido você a vir comigo. Aqueles que quiserem mais informações sobre como nós estamos orando, etc., podem me procurar e me chamar particularmente. Mas, independente disso, eu te repito o que tenho ouvido. O apóstolo Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que eu tenho recebido, queridos, eu tenho entregado a vocês. Vamos juntos na direção da vontade do Senhor. Deus abençoe a sua vida ricamente. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço especial, apertado, ainda que virtual. Um beijo carinhoso. À distância, por enquanto. Nos vemos amanhã, às 22 horas. Que Deus te abençoe. Ore. Coloque-se diante de Deus. Leia esses textos que nós meditamos hoje. E veja o que Deus tem para a sua vida. Sigo à sua disposição e conto com a sua ajuda. Compartilhe estas ministrações. Compartilhe na sua linha do tempo do Facebook. Encaminha para os seus amigos do Facebook. Encaminha essa live no Instagram para os seus seguidores. É só você clicar nesse aviãozinho que tem aqui. Temos o nosso canal no YouTube. Você pode mandar o link para outras pessoas poderem assistir a hora que elas quiserem. Tem gente que... Eu tenho a turma do ao vivo, são vocês que estão aí. E tem a turma que assiste amanhã de manhã. Pessoal que é mais diurno, que essa hora já está se recolhendo. Sem problemas. O importante é que sigamos juntos. Diante do Senhor. Põe-te de pé. E falarei contigo. Até amanhã, queridos. Fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau.